Fala, rapaziada, sejam bem-vindos mais um vídeo do canal Alexandre Paiva. Olha quem que tá aqui comigo hoje, aqui do meu lado, meu amigo Marco, velho. Meu irmão, manda um alô pra rapaziada do canal Alexandre Paiva, que são nossos parceiros velhos de guerra e de luta. Manda um alôzinho pra eles aí, como é que você tá? Manda um alô pra eles aí. Alô, meus amigos, estamos na luta, estamos bem e vamos à frente. Firme e forte, né, Marcão? Certo. Sem desistir, sem retroceder. Vocês perceberam que nós acho que já vamos pro 4º ano aí que nós estamos batalhando, trabalhando, e infelizmente não é tão rápido quanto a gente deseja que aconteçam as coisas, né? Não sabemos quanto tempo mais ainda vai demorar para que de fato você obtenha a merecida justiça. Nós estamos aí. Mas nós continuaremos, não tem volta, não vamos parar, não vamos desistir, acabou. Esse tempo do silenciamento já acabou. Aliás, vamos falar em silenciamento, né, Marco? Horrível falar sobre isso. Pois é, porque é o seguinte, não sei se vocês viram, eu publiquei um vídeo recentemente, inclusive aqui também no Shorts, falando sobre uma tal de uma Cris Biff. Cris Biff ficou incomodada com uma entrevista, uma reportagem, uma entrevista, né, que você deu para dona Leda Nagli, uma jornalista muito experiente, respeitada. E parece que a dona Cris Biff lá do UOL, do Universa, que é aquela bandalheira bem feministoide lá, não gostou muito. Não gostou porque as pessoas estão dando voz a você, porque você fez um gesto dizendo, olha, as pessoas não me davam voz, eu estava silenciado por 40 anos, e ela se incomodou, falou uma abobrinha lá que você estava roubando o gesto das jogadoras do Corinthians. Olha só, Marcos, você sabia que o time do Corinthians tinha jogador de futebol, por acaso? Você já assistiu algum jogo de futebol na vida da jogadora do Corinthians? Nunca. Futebol... Eu não sabia. Eu também. A verdade é que é difícil assistir futebol feminino, infelizmente, não é verdade? É aquela coisa que, enfim, é mais pra militante. Aliás, nem as militantes feministas assistem. Essa tal dessa Cris Biff, bobear, nunca viu um jogo também. Mas tem que falar as abobrinhas dela lá, mas enfim. E ela ficou muito incomodada, porque finalmente estão dando voz pro Marco. Né? Ela é uma pessoa que tem credibilidade, tem um canal grande de 1 milhão de seguidores, né? Então esse vídeo aqui eu quero colocar para vocês essa entrevista, né? Então eu peço para que você já de antemão curte, comenta, compartilhe, engaja, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, nos grupos, para que eles assistam o que está acontecendo, para que eles entendam a importância de lutar por justiça. O homem está há 40 anos, já vai fazer 41 anos agora em maio, dia 29. Vai para 41 anos do crime, onde ele foi falsamente acusado. E nós estamos aqui lutando. Então, se você ajudar compartilhando, já vai ser uma mão na roda. Porque mais pessoas vão acabar abrindo os olhos para a realidade, para a verdade. Então, assiste o vídeo até o final, dá esse engajamento, compartilha, porque é a união, é a força de todos nós que vai fazer com que, de fato, a justiça prevaleça. Bora assistir o vídeo na entrevista do meu amigo Marco Antônio de Viveiros com a jornalista Leda Nagli. Assiste aí. Está ele, Marco Viveiros. Marco Herédia Viveiros, não é isso? Eu vou só avisar uma coisa importante. Eu vou tirar os comentários, porque eu faço isso em todas as lives, não é por causa do senhor, tá? Em todas as lives. Acabei de fazer uma live com um médico importantésimo, premiadíssimo, e também tirei todos os comentários. Porque eu acho que os comentários dispersam a gente. Eu quero ouvir a sua história. Eu vi uma entrevista da... Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu vi que... Eu vou chamar você... Eu sou um pouquinho mais nova que você. Mas eu posso chamar você de você? Mas é claro. Ótimo. Eu vi que você é colombiano naturalizado brasileiro. Certo. Não é? E você chegou a ficar, eu não sei bem a sua história, mas você chegou a ficar preso por essa história, esse episódio Maria da Penha? Fiquei. Quanto tempo? Na verdade, a pena era 10 anos e meio, reduzida para 8,5, mas realmente eu paguei 9 anos, 4 meses e 14 dias, algo assim. E agora, você tem filhos com a Maria da Penha, 3, parece, né? 3 meninas. E as meninas lhe visitaram em algum momento? Conversaram com você? Não. Conversam hoje? Como é essa relação? Essa relação é muito distante. Nós
40 anos que tem transcorrido desde os acontecimentos, eu não as vejo. 40 anos. Não vê? Somente no, somente Você não as vê há no, 40 anos? certo. Meu Deus. Somente no ano 2018, a segunda das meninas, Cláudia Fernanda, me procurou. Conversamos um pouco e só isso. Eu vou querer saber de você exatamente o que aconteceu. Você me conta? O que é que aconteceu? Você batia na Maria da Penha? Você batia nas filhas dela, nas suas filhas? Nunca bati em Maria da Penha, nunca bateria numa mulher e nunca bati nas minhas filhas. Você foi condenado por isso, não é? Principalmente porque quem me acusava falou isso, mas eu nunca fiz isso. Eu vi uma entrevista da Maria da Penha, eu vi porque eu ia conversar com você, então eu vi uma entrevista dela ao Fábio Porchat, em que eu não vou poder colocar aqui um trecho da entrevista, porque por conta de direito autoral, etc. Mas eu vi a entrevista, ela está disponível no YouTube, assim como eu vi, todos vocês que estão aqui nos assistindo podem ir lá conferir, em que ela diz textualmente, não, ele nunca bateu em mim, a violência era psicológica, tudo que eu fazia estava errado, tudo que eu fazia não estava certo, ele reclamava de tudo, e ele batia nas nossas filhas. Ela mantém que você batia nas suas filhas. Você nega isso tudo. Você nega que batia nela e nega que batia nas filhas. Nego. Agora, existe também outro depoimento dela que ela fez no Conselho Nacional de Justiça, no STJ, onde ela afirma o seguinte: ele nunca bateu em mim e também não nas minhas filhas. Esse depoimento dela foi em junho de 2023. Então, não tem nem um ano, então. Ela nega esse fato que ela manteve durante todo o processo e ela contradiz as testemunhas mentirosas de acusação que falam que eu batia nas crianças. Então, você foi condenado injustamente, é isso que você está querendo me dizer? Eu estou dizendo bem claro. Fui condenado injustamente sem uma prova sequer. E por quê? A que você atribui isso? Olha, eu atribuo isso às autoridades processantes. Cometeram muitos crimes na justiça, muitos fraudes, nunca investigaram qualquer acusação difamatória, caluniosa, vindo dela. Tudo o que ela falava era certo, é a verdade, e os jornais sensacionalistas, desinformadores, passavam a noticiar os fatos como verdadeiros. Mas ela está numa cadeira de rodas, porque quando eu entrevistei em algum ano que eu realmente não vou me lembrar, porque é um programa que eu fiz quase 21 anos seguidos, então eu realmente não sei o ano. Eu sei que a lei Maria da Penha é de 2006, acho que é agosto de 2006, Sim. E então eu entrevistei posteriormente a essa data. Mas eu não me lembro da data exata. Mas ela estava numa cadeira de rodas e ela continua na cadeira de rodas. Sim. Por que ela foi parar na cadeira de rodas? Porque eu passei a vida inteira achando que você batia nela, daí ela foi parar na cadeira de rodas. Então isso não é verdade? Nunca foi verdade. Ela foi vítima, assim como eu, de assaltantes que entraram em nossa casa. Eu os enfrentei para defender minha família, ela e minhas 3 filhas. Eu fui ferido e ela também foi ferida.
Então, eu me dediquei a ajudá-la. E ajudei tudo o que eu pude. Então, ela, quando retorna do Sara Kubitschek, eu consegui a vaga lá por intermédio de um político, eu a levei para Brasília, eu a visitava a cada 10 dias, enquanto fazia reformas em casa para adequá-la às necessidades de um cadeirante. Comprei remédios, cadeira de rodas, cadeira de banho, tudo o que ela precisou, eu estava dando assistência. Ela levou Mas, um tiro do assaltante? sim, Você também? sim. O tiro dela provavelmente foi na coluna, né? Porque ela ficou paraplégica. Certo. O seu tiro foi onde? Foi, como que ele chama? Supralumbar, aqui no ombro, para baixo, e saiu lá, transpassou o omoplato e saiu. Você não ficou com nenhum defeito físico? Defeito físico. Sim, dificuldade de movimento. Eu fiquei com problema nesta mão. Este dedo não consigo dobrar e este periodicamente dói demais e inflama. Agora, por quê? Porque quando eu fui atacado pelas costas, com uma corda no pescoço, eu coloquei a mão esquerda entre a corda e o maxilar. Então, toda a pressão que ele fazia foi na mão. Aí ficou esse problema nos dedos. Minha mão ficou totalmente uma ferida. O pescoço, o maxilar, de aqui para cá, ficou tudo marcado, tudo ferido. O pescoço, todo ferido, inchou. Além do ferimento do disparo. Eram vários assaltantes? Eu pude identificar 2. Mas eu vi 3. Mas como um deles estava no forro da casa, eu não podia distinguir as facções dele. Era a sombra de um homem se mexendo lá. Os 2 com os quais eu lutei, que me atacou pelas costas, eu identifiquei aos policiais e aquele baixinho, Paulo Maravilha, que atirou nela, conseguiu tirar minha arma e atirou em mim. Eu identifiquei os 2. Por quê? Eu fui levado de casa pela polícia no Cambodão para o Instituto José Frota, onde me deram os primeiros socorros. Neste momento, quando eu saí de casa, eu estava convencido de que o único ferido tinha sido eu, porque eu perguntei para as empregadas que tinham ido ao quarto da patroa e das crianças, e elas me responderam: a patroa está bem. Então, eu falei: graças a Deus, o único ferido sou eu. Não aconteceu nada com minha família. Mas, naquele Instituto José Frota, só olharam, constataram, tiraram a corda que estava pendurada no meu pescoço, tampada com uma toalha que eu pedi porque eu estava me tremendo e sangrando. Fizeram algum curativo e me enviaram para o Hospital Geral de Fortaleza, HGF. Então, no HGF, me fizeram o exame, tiraram todos os curativos que tinham feito no Instituto José Frota, constataram que minha mão estava uma ferida enorme pela fricção da corda, a marca aqui no pescoço, inflamado, eu não podia quase nem falar, não, falava muito baixinho porque doía muito, e a ferida. Me fizeram curativos,
colocaram uma pipolha para eu colocar este braço, e no outro, curativos com gás. Bom, esse dia, o dia 1º de junho, a enfermeira no HGF estava me trocando os curativos, porque no dia em que eu cheguei, que me examinou o médico legista, não sei como chama, ele disse para ela que era para trocar todos os dias. Quando ele estava trocando, chegaram 3 colegas de trabalho. Um casal com o qual eu não tinha muita familiaridade, e um colega que se dava bem comigo. E eles ficaram parados assistindo tudo o que aconteceu. E o que aconteceu? Poucos minutos depois, chegam 2 policiais, a polícia civil, e perguntaram para a enfermeira: o senhor fulano e tal? Ela disse: este aqui. Então, falaram: precisamos conversar com ele. Ela falou: um momentinho que eu termine. Acabou. Então, os policiais me perguntaram: o senhor fez algum disparo na sua casa? Eu falei: sim, fiz. Por quê? Eles me disseram: porque nós encontramos no forro, perto da entrada do forro, a marca de um disparo. Olha, fui eu. O senhor tem condição de identificar os marginais? Eu falei: sim. Levava um pacote de álbuns de criminais e começaram. Eu só olhava porque eu não podia me mexer. Isso no hospital? No hospital, HGF, no dia 1º de junho de 1983. Só uma perguntinha. Até então, você não teve contato com a Maria da Penha? Eu não sabia. Você não foi que visitá-la, ela não foi? ferida. Você perguntou por ela? Você não ficou sabendo? Certo, certo. Eu vou chegar aí, já. Tá. Bom, então, eu identifiquei, em um álbum, encontrei o Paulo Maravilha, que atirou nela e atirou em mim. Uhum. Em outro álbum diferente, encontrei o Clécio, chamado de O Negão, que era um negão alto, magro. Estes 2. Porque o que estava lá em cima, eu não vi o rosto. Você não viu? Então, eles falaram: tudo bem, nós vamos passar a informação para o delegado, e foram embora. Aquelas pessoas conhecidas por mim, que me estavam visitando, O casal. uma delas que acompanhou todinho, foi testemunha no julgamento, testemunha da defesa, e falou tudo isso que eu estou dizendo. Então, você me perguntou: e você não viu Maria da Penha? Sim. Esse dia, quando o pessoal foi embora, eu perguntei para a enfermeira: minha esposa não tem vindo a me visitar? A enfermeira me disse: qual é o nome dela? Maria da Penha Maia Fernandes. Ela disse: ela está internada no UTI. Eu fiquei doido. Saí, queria ir para lá visitá-la. Mas me pegaram, me levaram para a cama, me aplicaram uma injeção, e aí eu fiquei. No dia 2, eu devia sair na tarde ou à noite, fui liberado. Mas eu só saí no dia 3 de manhã, porque eu não tinha com quem sair. O namorado, o esposo de uma irmã dela, chamada Lerice, ele chamado de Itamar, foi no dia seguinte, tipo 8:30 da manhã, a me visitar. Quando soube que eu já estava liberado, ele me levou para a casa da mãe
de Maria da Penha. No caminho, eu perguntei onde estão minhas filhas. Sim. E ele me disse, estão no meu apartamento junto com as duas empregadas. Fique tranquilo. A casa da mãe ficava, vamos supor, a 1,5 quarteirão do apartamento deles. Então, eu fiquei aí. Ninguém me fez curativo durante esses dias porque eu não deixava. Doía muito, as pessoas lastimam, como não sabiam. Eu não permiti. E as Tudo bem. suas filhas não foram te visitar, nem no hospital, nem nessa casa? As filhas tinham 2, 4 e 6 anos. Ah, eram Eram criancinhas. criancinhas. Eram criancinhas. Então, claro que não me foram visitar. Não. Muito bem. Sim, eu pensei que elas já fossem adolescentes, assim, entendeu? Não, não. Não, Elas eram bebês, de 2, criancinhas. 4, 6 anos. É, eram bebês. Bom, no dia 5 de junho, ou seja, 2 dias depois de eu estar na casa da mãe de Maria da Penha, foi de manhã, cedinho, Itamar, aquele mesmo que me deu carona. Pegou no hospital. E me perguntou, Marco, sua capanga, aquela pochete, É uma pochete. na Carrega época na chamada de cintura, capanga, onde eu guardava o dinheiro, documento, chave do carro, joias, chave da casa, tudo aquilo. Sumiu. Eu falei, como que sumiu? E me disse, eu já perguntei para... Eu já tenho ido várias vezes, porque ele ficou com a chave da casa, a procurar e não encontro. Já perguntei para 2 empregadas, uma que era empregada de uns 25 anos, Francisca Olindina, cozinhava e arrumava a casa, e a outra era uma meninona de uns 12 ou 13 anos que tomava conta das crianças. Eu já perguntei para Rita e para Olindina sobre sua capanga e me disseram que não sabiam nada. Então, roubaram. Eu falei, Itamar, procure no meu armário. Era um armário que não tinha portas, era um véu. Eu guardo a capanga por trás das calças e camisas e ninguém sabe que está lá. Está certo. Vou embora. Esse mesmo dia, 11 horas da manhã, apareceram 2 senhores para me visitar. Quem era esse senhor? Esses senhores. Eram os esposos de 2 colegas de Maria da Penha. Um chama Edson Evangelista. O outro chama Edinardo. Edson, esposo de Graciela, e Edinardo, esposo de Daisy. As 2 colegas do trabalho de Maria da Penha. Maria da Penha é farmacêutica, né? Como? Maria da Penha é farmacêutica? É farmacêutica. E você? Eu sou formado em economia, em administração, pós-graduado em administração e outras coisinhas por aí. Tá bom. Bom, E aí eles chegaram para te visitar, os maridos das 2. certo. Eu agradeci. Eles falaram para mim, Marco, vamos conversar. E falei, pois não, mas vamos para a calçada, porque temos uma coisa séria para conversar com você. Tudo bem, me levantei, fomos para a calçada. Eles me fizeram uma proposta. Marco, me dizem eles, nós temos um amigo que é assessor do secretário de Segurança. Estivemos conversando com ele e ele nos disse que se você pagasse 150.000 cruzeiros, eles distribuiriam entre alguns policiais civis que procurariam os 2 marginais que você já identificou e matariam. Eu falei, não. Eu sei que vocês estão bem intencionados, mas eu não faria isso, não. Eu não vou
mandar matar ninguém. Além do mais, esse dinheiro eu preciso para comprar cadeira de roda, remédios, todas essas coisas para ela. Eles ficaram chateados, mas eu fiquei mais chateado ainda com essa proposta. Foram embora e eu nunca mais os vi. No dia 11 de julho, o mês seguinte, eu pedi uma audiência com o secretário de Segurança. Por quê? Porque eu via que nada estava sendo feito. Não investigavam nada, não faziam nada. Além do mais, eu estava recebendo telefonemas de policiais que se diziam da Polícia Civil, me chantageando, me ameaçando. Olha, é bom que você pague essa mixeria, porque você está em perigo, os marginais podem voltar, me amedrontando. Eu falava, não, e desligava. E você não encontrava com a Maria da Penha? Maria da Penha Você estava na casa da mãe dela, a mãe na dela casa da mãe não ia dela. visitar a Maria da Claro Penha? que eu ia visitá-la, ia levar os remédios. Por quê? Porque ela tinha uma quantidade de remédios que tomar e tal. No dia, bom, realmente ela não estava na casa de Maria da Penha, da mãe. Ela estava no HGF, na UTI. Lembra? Então, Não, ela sim, mas você visitou ela? eu ia visitá-la todos os dias. Ah, sim. Ia pegar a relação dos remédios para comprar e levar. Porque a condição do hospital, do HGF, foi: nós podemos interná-la aqui, mas a família tem que trazer diariamente todos os remédios, o que nós vamos pedir. Então, Itamar, eles aceitaram. Você se lembra, Leda, que eu falei que Itamar foi no dia 5, antes daqueles dois senhores, e me disse: roubaram sua capanga. Sim, e Eu a disse: capanga apareceu? procura em tal canto. À noite ele foi com a capanga. E falei: você onde encontrou? Lá onde você me disse. Então, ele tinha um monte de recibos de remédios que ele tinha comprado enquanto eu estive hospitalizado, etc. Fizemos a conta e eu paguei. Eu dei o dinheiro. E fiquei com os recibos que mais tarde eu apresentei na Golden Cross, porque eu tinha feito no mês de março, ou abril de 2003, um plano familiar médico. Saúde. Então, eu tinha direito a que me ressarcissem no dinheiro. O que eu gastei nesse período, mais ou menos até meados de julho, um mês, mais ou menos, na época, foi 1.440 cruzeiros. Eles me ressarciram 144. 144 mil. Porque eu tinha gasto 1.444.000. Só me ressarciram 144 mil. O porquê? Não sei. Mas isso foi o que eu recebi, que gastei também em remédio. E isso, Maria da Penha está no hospital, e aí ela... E como é que isso vira um processo? Enquanto Maria da Penha estava hospitalizada, ela saiu no dia 18 de junho e foi levada para a casa da mãe. Quando eu tomei conhecimento, ela já tinha saído, já estava lá. Tudo bem. Então, ela tinha uma colega da qual ela não gostava nem um pouquinho, mas eu
não tinha nada contra. E essa colega dela me procurou, oferecendo em que podia me ajudar. Ela sabia que eu estava procurando contatos para pleitear uma vaga no Sara Kubitschek, em Brasília. Uhum. Então, ela me disse, olha, meu pai é deputado federal, vamos conversar com ele? Vamos. Essa noite fomos. Ele morava em um prédio na Praia do Futuro, em Fortaleza. Fomos, lo visitamos, contamos tudo, e ele me disse, me traga tal documento, tais documentos. No dia seguinte eu levei. Ele me disse, eu estou viajando para Brasília e eu vou ver o que posso fazer. Tudo bem. No dia 21 de julho, eu recebi um telefonema da doutora Betty, diretora clínica, diretora técnica do Sara Kubitschek, me dizendo, temos uma vaga para sua esposa, dia 21. No dia 22, eu viajei com ela para Brasília. Pela Varig e Cruzeiro. Agora, quem subiu ela, eu, nos meus braços, ainda sem me recuperar, nos meus braços, subi as escadas do avião e coloquei ela na cadeira lá. Quando chegamos a Brasília, nos meus braços, desci com ela, coloquei na cadeira e fomos para o Sara Kubitschek. No Sara Kubitschek, fomos recebidos por uma enfermeira, a diretora Betty, e a diretora Betty me chamou à parte, porque Maria da Penha foi colocada numa enfermaria, um salão grande onde tem vários pacientes. Sim. Então, a doutora Betty conversou comigo, me disse, nós vamos, porque eu perguntei, e agora eu sei? Ela me disse, olha, ela está com... Ela não tem movimento nas pernas, nem nos braços, mas nós vamos tratá-la para recuperar o movimento dos braços. Mas ela vai ficar em cadeira de rodas. É o melhor que podemos fazer. Certo, faça. Então me disse, sempre que o senhor vier a visitá-la, passe primeiro por minha sala, para conversar. Os progressos que estavam fazendo, etc. Certo? É o melhor hospital do Brasil, Sara. É. E da América Latina. Eu sou uma admiradora profunda deles. Então, eu fiquei todo dia lá, acompanhando, incentivando, etc. Como não vai dar tempo de você detalhar tudinho todo dia, me conta uma coisa, isso aí foi rolando, e ela continuou lá, ela recuperou o movimento dos braços, e quando é que isso vira um processo? Olha, eu ia cada 10 dias a visitá-la e ficava... Em Brasília. E ficava sábado e domingo com ela. Só me ausentava o sábado à noite, que ia dormir num quartinho por lá, numa pensão barata que eu consegui. Então, aí a gente conversava, mandavam ela jogar basquete, lançar. Eu ia com ela, pediram uma cadeira de rodas. Eu perguntei para a doutora Betty, qual é a melhor cadeira de rodas? E ela me disse, tal, a marca tal, comprei em uma loja. A Rede Sara não forneceu? Não, tudo, essas coisas eu forneci. No Sara Kubitschek... Mas quando é que vira processo? Até então você está se dando bem com ela não está te acusando de nada. Não, você está visitando, está tudo certo. Quando é que a coisa vira? Olha, no dia 13 de outubro, ou seja, praticamente quase 3 meses depois,
2 meses e meio, ela ligou para mim e me disse: deram alta. No dia 14 eu viajei para Brasília e nesse mesmo dia retornamos para casa. Muito bem. Eu levei ela por toda a casa e mostrei as rampas, as portas que eu abri, as portas que eu aumentei o tamanho, as grades, tudo o que eu fiz em casa. Então, passam alguns dias, eu continuo dando atenção, remédios, fisioterapia, tudo aquilo que é caríssimo. Sim. Mas no dia 27 de outubro, ela fala para a empregada, Olindina, a maior, 25 anos. Olindina, me acompanhe até o escritório, meu pequeno escritório em casa. Foram para lá. Ela pegou minha capanga, abriu e encontrou um envelope com minha letra dirigido para uma moça em Natal. Abriu, leu e caiu no pranto. Começou a chorar copiosamente, como se diz, e a dizer que eu não dava assistência para ela. A carta nunca mais apareceu. Mas você namorava essa moça em Natal? Nessa carta, eu estava, estúpido que fui, eu estava tendo um caso mais platônico. E nessa carta eu estava terminando qualquer tipo de relação com essa moça. Explicando que Maria da Penha tinha ficado em cadeira de rodas, que me necessitava mais do que nunca e que as crianças também. Terminava o relacionamento que eu dizia para ela que não tinha futuro. Ela foi compreensiva, tudo bem. A partir daí, ela começou a mudar. Eu percebia, mas eu não perguntava nada. Tanto é que... Mas você não conversou com ela sobre a carta? Não, porque ela não me questionou nada. Ficou como se nada. Você sabia que a carta estava ali? Eu sabia que a carta estava aí e sabia que tinha sumido. Sim. Mas eu não tinha certeza se foi ela ou se eu deixei no escritório. O que aconteceu? Eu não tinha certeza. Mas eu pretendia conversar com ela. Ela não me deu tempo. Bom, então, eu comecei... Aí ela entra com processo contra você? Eu não sabia, mas ela entrou no dia 1º de novembro de 83 com um processo de separação de corpos, algo assim. Eu não sabia. Ela me disse: Marco, meu primo Riolando, que é fisioterapeuta e trabalha no IPEC, na mesma empresa pública, me ofereceu fazer o tratamento de fisioterapia grátis. Eu falei: que legal, vamos ajudar nesse sentido. Muito bem. Agora, o tratamento começa amanhã. Ele vai mandar uma Kombi, uma van, né, para me apanhar e depois a mesma van me traz para casa. Falei: perfeito. Começou o tratamento. Eu convencido que era verdade. Poucos dias depois, eu cheguei um pouquinho mais cedo, a meio-dia em casa, a almoçar. Quando eu cheguei na esquina, vi um Fiat 147, cor beige, estacionado no portão da minha casa. Era o carro de Itamar. Lembra-se de Itamar?
o esposo. Cunhado do seu cunhado. Certo. Parei, esperei a ver. Eu vi sair o pai dela, Itamar, empurrando a cadeira de rodas, pegando ela, colocando no Fiat, a cadeira no porta-mala. Deixei que passasse o carro. Então, esperei 5 minutos e cheguei em casa. E perguntei para as empregadas. E a patroa, a resposta foi: uma Kombi do IPEC veio apanhá-la para levar para a fisioterapia. Muito bem. Eu falei para as crianças: onde está a mamãe e tal? A maior, que tinha 6 anos, que era muito apegada a mim e muito parecida à minha forma de ser, ficou assim, meio nervosa. Bom, e eu notei que ela estava incomodada por alguma coisa. Falei: que foi, filhinha? Não, nada. Eu fui a tomar banho. Ela foi atrás, no meu quarto. Entrou, sentou na cama, me esperar. Eu tomei banho, enxuguei, coloquei um short, saí, fui para o quarto. E falei: o que está acontecendo? Ela me disse: foi que Maíra me disse para não contar nada ou para falar outra coisa. Então eu falei: e você não me vai contar? Ele falou: mas... Então eu falei: vamos fazer um negócio. Nem você disse que me contou e nem eu digo que você me contou. Um segredo entre os dois, tá bom? Tá certo. E aí me contou. Contou o quê? Contou o quê? Estou dizendo. Todos os dias, pela manhã, o vovô e o tio Itamar vêm apanhar Mainha no carro e voltam mais tarde a deixar em casa. Aquilo que eu vi. Então, eu falei: tudo bem. Ninguém sabe que eu sei. Porque um dos princípios ou valores que nós ensinamos e que eu ensinei às minhas meninas foi nunca mentir. Conte a verdade e enfrente o que for. Mas não minta. E Viviane assimilou mesmo. E colocou em prática. Então... Onde ela ia toda manhã com o pai e o cunhado? Como? Onde a Maria da Penha ia com o pai e o cunhado toda manhã? Na historinha que Viviane, a menina, me contou, ela me disse: eu ouvi falar a mainha de um delegado e de um promotor e de um juiz. Ela nem sabia que queria dizer essas palavras. Mas me disse. Então, ela era levada para o centro de operações, a casa da mãe. Lá, ela entrava em contato com o delegado, com o promotor, com o juiz, com todo mundo. Lá. Depois, ela trazia de volta para casa. E o que ela fez, estava andando. Foi nessa situação. Aí o processo, sabe o que é? É que jornalista é meio ansioso, entendeu? Então a gente vai ter que enxugar essa história. Aí, isso já existia o processo? Como? Ela já tinha entrado com o processo, é isso? Ela já tinha entrado com o processo de separação. Separação de corpos. Certo. Depois... Mas vocês estavam na mesma casa ainda? Sim, sim, sim. Depois, nós fizemos o contrato de divórcio. Bom, sim. Eu deixei a casa para ela e para as crianças. E depois do divórcio, ela entrou com processo contra você? Exatamente. Foi júri popular? Você foi condenado por quem? Eu fui condenado por quem? Sim, você foi condenado por violência doméstica, é isso? Eu fui condenado por tentativa de homicídio. De homicídio. De homicídio. Certo. Então ela acusa você de ter atirado nela, é isso? Certo. E você
Mas, E a bala que a atingiu partiu da sua arma? como A bala que atingiu a Maria da Penha partiu da sua arma? eu tinha um revólver e eu tinha um rifle de pressão, de chumbinho. Uhum. E para um leigo é muito parecido com uma espingarda de fogo, arma pesada, essa, calibre 20. São duas armas diferentes, mas muito parecidas. E um leigo confunde. Ela foi atingida com uma espingarda, arma que eu nunca tive. Eu tinha um rifle de pressão, que é diferente, parecido, mas é esportivo. E aí ela te acusa de tentativa de homicídio, violência doméstica, e você não levou testemunha, tudo, e não adiantou nada. Minhas testemunhas atestaram que eu tinha um rifle de pressão, que eu não batia, tudo isso. Mas parece que nunca foram ouvidas. Mas as testemunhas dela, todas foram ouvidas e estão se comprovando que todas, exceto uma, todas mentiram. Agora, Leda, sobre esses aspectos, que são mais técnicos, meu advogado, Dr. Otacílio Guimarães, pode dar muitos mais detalhes com mais precisão, etc. Porque, inclusive, nós estamos, neste período, trabalhando na área jurídica. Então, ele está aí, o Otacílio? eu entendo o que ele está fazendo porque ele me dá umas lições de direito criminal todos os dias. Mas ele está aqui. Você quer conversar com ele? Sim, mas eu não tenho muito tempo para detalhes. Eu quero saber o seguinte: você está tentando, doutora Otacílio, boa noite. O Marco está tentando rever o processo dele, é isso? Na verdade, boa noite, Leda. Boa noite. O que acontece? Nós ajuizamos uma ação de produção de provas na Justiça em Fortaleza para preparar uma revisão criminal. Por quê? Agora? Agora, já ajuizamos. E a Justiça está negando a produção de provas. Isso é uma aberração jurídica. Por quê? Que o Marco não falou. A Maria da Penha toma um tiro de calibre 20. E ele toma um tiro do revólver dele. Isso gerou um inquérito. Em dado momento, esse inquérito ganha uma proporção diferente, porque a Polícia Civil, em vez de investigar a tentativa de latrocínio, que você tinha duas vítimas, ele e ela, passa a acusá-lo, mas antes de acusá-lo, um ano depois, dia 26 de junho, ele é sequestrado por policiais da delegacia, onde tinha um promotor de justiça, que era da vara do júri, junto com o delegado. Ele ficou 5 dias preso ilegalmente na delegacia de roubos e furtos, onde ele é detido no dia 26, ele no dia seguinte, fazem uma busca no apartamento dele, encontram um revólver que foi fabricado quase 2 meses depois do fato. Esse revólver com nota fiscal, com autorização da Justiça de Porte e mais. Tinha também o rifle de pressão estava no apartamento. Esses 2 primeiros dias que ele ficou detido, esse promotor chamado Aldeir estava lá. Esse promotor, que era da vara do júri, 9 dias depois, um novo secretário de Segurança Pública nomeia ele como promotor para acompanhar o caso. Ele é interrogado, o delegado diz, no dia 28, ele é detido no dia 26, no dia 27 vão na casa dele, no dia 28 o delegado diz, ele comparece espontaneamente aqui na delegacia, e até então ele estava como vítima. E ele é interrogado com tentativa de homicídio da esposa dele. E esse depoimento já seria nulo, só por ele estar preso ilegalmente, sem advogado, sem nada. No dia seguinte, pegam os depoimentos das empregadas que foram ouvidas em janeiro de 84, assim como uma em janeiro e outra em fevereiro, e a Maria da Penha foi ouvida apenas em janeiro, até então. Certo? E o que acontece? Meses depois, então, do fato. Olha só, o fato aconteceu dia 29 de maio de 83. Certo? Dia 29 de maio Ela é ouvida em 84? Só que olha só, por que você vai ver que tem muita falha?
Ela, no dia 6, quando ele vai fazer o exame de corpo de delito, que ele saiu, ficou na casa da mãe da Maria da Penha, no dia 6 ele vai fazer exame de corpo de delito. Nesse exame de corpo de delito, ele mostra todas as lesões na mão, tem um laudo que é dado para ele, só que esse laudo não está no processo. Eu tenho um furo para dar para você aqui. E por que não está no processo? Porque o advogado comeu mostra? Que alguém sumiu com o laudo igual a capanga? Se eu te falar, é absurdo o que a defesa fez com ele. Porque, olha só, lembra que no dia, em junho de 84, ele ficou 5 dias preso? No dia 28 ele foi ouvido. No dia 29, de manhã, apareceu o advogado que depois atuou no processo até o primeiro julgamento dele, antes do segundo. Esse advogado falou assim para ele: tudo bem? Se apresentou e falou: você está preso aqui, mas você vai ser solto, tá? Amanhã você vai ser solto. E vai embora. Logo que ele vai embora, chamam as duas empregadas e fazem uma cariação. Porque ele é uma pessoa literal, é um estrangeiro, e perguntam para ele: ela foi atingida por uma espingarda calibre 20, por quê? Toda a perícia que foi feita logo no dia depois do fato, os peritos estiveram na casa, comprovaram que tiveram escalada pelo muro, que a casa dele é o seguinte: no terreno, se olhando de frente para a casa, da rua, do lado direito tinha um terreno baldio. Os bandidos usaram para escalar, colocaram pedras, escalaram o muro, colocaram ali, porque tinha arame, cerca de arame, colocaram papelões, subiram, inclusive a própria empregada fala isso, que tinha papelões. Um deve ter subido, que dava acesso ao telhado, outros 2 pularam para dentro da casa. Houve prova pericial de que arrombaram o carro, arrombaram a porta da casa de fora para dentro, pegaram o macaco do carro, abriram uma das pérgolas do lado do jardim de inverno que você tinha. O escritório dele ficava do lado esquerdo da casa, na garagem. Você tem a garagem do lado direito, a porta de entrada e o escritório. Tudo isso está periciado. Tinha objetos da casa já dentro do carro, de um dos carros. Arrombaram o cadeado para fugir depois. Tinha vários objetos derrubados dentro da casa. Levaram o dinheiro que ele tinha feito uma palestra que ele ganhou 375 mil em uma semana, numa palestra que ele havia feito. Esse dinheiro estava no escritório, arrombaram a escrivaninha e levaram esse dinheiro. Sim, mas como é que tudo isso vira violência contra a mulher e vira a Lei Maria da Penha? Porque exatamente... olha só, nego. A Maria da Penha, no dia 1º de novembro, ele falou que ela entrou com uma ação de separação. Sim. De corpos. De corpos. Sabe aonde ela foi procurar o advogado? Um promotor de justiça chamado Gilberto Dias, que naquela época podia ter um escritório de advocacia, que era da vara do júri, titular da vara do júri de Fortaleza. Ela tinha muita influência em Fortaleza. Eles tinham um padrão bom, a família dela era uma família conhecida. Ela vai procurar um escritório de advocacia, que o promotor era o dono do escritório de advocacia. E esse promotor, Gilberto Dias, foi o que fez o primeiro júri contra ele, pediu a prisão dele várias vezes durante o processo, e ainda fez o júri colocando a Maria da Penha do lado dele no primeiro julgamento. Esse julgamento foi anulado depois por outro motivo. Mas olha só o absurdo. Um promotor de justiça nunca poderia, nesse caso, sim, mas... já seria absurdo. Mas olha só, no ano seguinte, tinha um outro promotor do júri e ele ficou preso 5 dias. Esses fatos que ele está falando não estão no processo. Só que, recentemente, em 2 ou 3 entrevistas que eu assisti, a dona Maria da Penha confirma que ele estava preso, ficou preso 5 dias. Ou seja, tudo que ele fala nos livros dele, ele escreveu 27 livros contando essas histórias. 27. Tá bom, Leda? E vou dizer, 2 deles presos. Tentaram matá-lo lá dentro para poder pegar esses livros dele. Este é o primeiro. É uma menorzinho. A verdade não contada. No caso, Maria da Penha. E esse é o último que ele escreveu agora. A injustiça, o preço da injustiça. Então, o que acontece, Leda? Enquanto acontece esse tipo de situação, é lógico, ele estava totalmente... E mais, hein? No segundo dia que o promotor estava lá, ele apanha na frente do promotor. E naquela época, o promotor tinha obrigação, eu peguei o estatuto, a lei da época, que regia o Ministério Público do Ceará, que foi de 1982, ou seja, 1 ano antes. O Ministério Público, o promotor, vendo que ele estava preso ilegal, tinha a obrigação de impetrar um habeas corpus para ele. Não fez. O advogado que foi lá no dia 29 também não tem. Não existe nenhuma informação. É uma sucessão de erros, né? Absurdos. E pior, o advogado que atuou para ele, nós suspeitamos e temos já informações que durante a instrução, os vizinhos que mentiram muito no depoimento, quando são ouvidos na primeira fase do processo do júri, o promotor que ouviu esses vizinhos era primo do advogado de defesa. E ninguém fala nada. Ninguém questiona as irregularidades. Olha, foi feita uma cariação entre ele e as empregadas lá na fase do inquérito com aquele promotor, já sabendo o que estava acontecendo, certo? Antes de ser nomeado pelo procurador para acompanhar aquele caso, que era o promotor Aldeir. O que eu estou falando para você, Leda, é tão sério, que eu fiz uma live há 1 mês atrás
com um promotor de justiça de São Paulo, que ele assistiu uma reportagem nossa e viu. Eu li uma matéria sobre isso. Então, eu fiz uma live com um promotor. Mas o que você quer agora? O que você acha que você... Primeira coisa, ele fez uma revisão. Revisão criminal é um recurso na área criminal que você, mesmo depois de condenado, se provar, tiver elementos que você prove, que provas novas, ou uma perícia comprovando, você pode rever essa prova em juízo em primeiro grau primeiro, onde aconteceu o fato, para levar ao contraditório, levar ao Ministério Público. Então, eu sou obrigado, eu tenho indícios hoje comprovados que pode ter havido várias fraudes com relação à perícia, inclusive o laudo de exame de corpo de delito dele. O exame de corpo de delito dele, que ele tem uma cópia, que está desde 1986 no poder dele, que nunca foi usado. Um promotor de justiça assistindo uma live na Jovem Pan, ampliou, conseguiu ver as lesões que não estavam no processo digitalizado. E se eu falar para você, Leda, agora esse é um furo. O processo digitalizado, ele teria que ser, como criou-se a lei por causa da pressão internacional, a Lei de Proteção da Mulher, que é a Lei 11.340, que depois batizaram Maria da Penha, o tribunal mandou preservar a íntegra do processo físico no arquivo, mas antes mandou digitalizar. Então, o tribunal mandou digitalizar e foi digitalizado a íntegra, deveria ser a íntegra. Eu pedi acesso ao processo físico porque tem vários documentos que eu percebi que não estavam ali. Não estavam ali. Digitalizaram mais ou menos, né? Não, digitar mais ou menos não. O processo, ele tem uma ordem cronológica, dia a dia, os procedimentos que são feitos. Se você pegar o processo, acho que nós mandamos para você, e a todos que quiserem, se entrar no meu Instagram, Otacílio Guimarães, nós disponibilizamos a íntegra do processo. Se você olhar aí, as folhas 825 a 835, elas foram enxertadas, documentos de 2002, quando ele foi preso, foram enxertados no ano de 1991, antes do primeiro julgamento. Ou seja, é uma farsa o que está digitalizado, porque é impossível aqueles documentos estarem naquele ano, naquela sequência. Enumeraram as folhas como se fosse... É um complô tão louco, né? É absurdo. Tão forte. Quer piorar? Quer piorar? A juíza, na sentença de pronúncia, o que é o júri, só para vocês entenderem as pessoas leigas. Quando você tem um processo comum, o juiz, no final, que ele ouve todas as testemunhas, ele pega um inquérito, vem a denúncia, que é a acusação do Ministério Público, produz as provas. A defesa vai rolar testemunhas, o juiz vai ouvir todo mundo, no final, tem as alegações finais, um pede condenação ou absolvição. O Ministério Público pode pedir absolvição, como fiscal da lei, antes de acusar. Mas, no final, o juiz dá uma sentença. Num processo comum, ele condena ou absolve. Depois você vai recorrer. No júri é diferente. A competência, quando o juiz ele pode dar 4 sentenças. Uma é: absolve sumariamente porque a pessoa agiu em legítima defesa, tem as causas excludentes de um crime. Bom, ou ele pode desclassificar e falar: esse crime não é doloso contra a vida. Também existem 4 hipóteses. Então, se ele fala não é doloso contra a vida, ele manda para um outro juiz, que é um juiz singular comum, um juiz comum. Agora, ele tem as outras 2 hipóteses. Ou ele me pronuncia, porque ele fala: está faltando prova, aqui eu não posso pronunciar ele com essa falta de provas, mas fica aqui sobrestado arquivado. Se aparecer uma prova nova, a gente reabre. O Ministério Público pode reabrir o processo. Beleza. A última hipótese é quando existe indício de autoria e prova de materialidade, ele fala: eu não posso absolver ele sumariamente, porque não tem elementos. Então ele fala: pronuncio. Quando ele fala pronuncio, ele diz: mando para o júri. O júri que vai julgar esse caso, não sou eu. Só que essa sentença do juiz, chamada sentença de pronúncia, naquela época, ela era tão fundamental, porque existia um dispositivo que depois que, se não houvesse mais recurso, ou tivesse recurso e extrapolado os recursos, o juiz, quando encerrasse essa fase da pronúncia, o processo iria para o promotor novamente, e ele teria que fazer uma petição chamada libelo crime acusatório. E esse libelo crime acusatório estava no Código de Processo Penal da época, dizia que era com base, não na denúncia, mas com base na sentença de pronúncia. Mas uma coisa que a juíza nunca poderia colocar na sentença de pronúncia era o seguinte: que o réu é culpado. Porque se ela fizer isso, ela está induzindo os jurados leigos a condenar o réu. Isso chama-se excesso de linguagem. Se o juiz fizer isso, a sentença ela tem que ser anulada. O juiz não pode isso aí. Ela diz: ele não se desincumbiu de comprovar sua inocência, mas está provado que ele tentou matar a Maria da Penha. Isso é absurdo. Quer piorar isso aí ainda? Lembra que ele foi sequestrado e apreenderam um revólver que foi fabricado 2 meses depois do fato? Ela diz o seguinte: ele alega que no dia dos fatos, a Maria da Penha tomou um tiro de espingarda. Está provado, perícia é provado. Acredita-se que é um calibre 20, porque os peritos acharam um cartucho no terreno baldio, aonde escalaram. Devem ter perdido ali. E ele tomou um tiro do revólver dele, que foi levado embora, foi roubado. Então, agora, eu lhe pergunto: esta arma que foi apreendida 1 ano depois, que foi fabricada a Taurus, está em documentos no processo, a Taurus fabricou um revólver
2 meses depois, praticamente. E ele comprou a arma de uma loja. A juíza diz, além dele dizer, esse álibi que ele tenta dizer que a arma dele foi levada, porque como ele não falou que comprou outra arma, essa arma, na verdade, é a arma que foi apreendida no apartamento dele 1 ano depois. Olha que loucura. Está no processo. Está no processo. Tudo Qual a isso que eu estou chance falando, que você tem de reverter isso? se for pela justiça, todas. Porque nós, o ano passado, eu estive... Você sabia que a Maria da Penha e as filhas, através do Instituto Maria da Penha, entrou o ano passado com uma medida protetiva na Lei Maria da Penha contra ele, e o juiz deferiu uma medida liminar protetiva contra ele, sem ele nunca mais ter voltado a Fortaleza? Porque eu, advogado, fui fazer diligências lá em Fortaleza em maio do ano passado, no IML, para pedir a cópia do exame de corpo de delito, que é o verdadeiro, que ele tinha as lesões na mão. Eu entrei em contato, negaram acesso para mim. Eu fui no fórum, pedi para o juiz a cópia do processo físico, porque eu vi que está faltando um monte de documentos. Eu sou ex-policial, sou advogado criminalista há 23 anos. Eu pedi cópia do processo para ver o processo físico. O juiz indeferiu. Só para vocês entenderem. Qualquer advogado pode pegar o processo e ter a cópia, pegar para estudo, 10 dias, se o processo não tiver segredo de justiça. Eu sou advogado com procuração dele. O juiz indeferiu dizendo a cópia digitalizada já é fidedigna. Ora, eu estou provando que não é fidedigna. Tem documentos enxertados no meio do processo. Tá? Cara, parece Kafka, né? Olha só, um dos vizinhos que não viu, disse que eu tinha um empregado que morava de frente, que esse cara nunca foi ouvido também, assim como o Itamar, que é o cunhado dele, nunca foram ouvidos. Esse cara diz o seguinte, o tal de Hélio, 3 dias depois do fato, o fato aconteceu dia 29 de maio. Então você vê, 29, 30, 31 de maio, são 31 dias. E primeiro, 2, 3, ele sai no dia 3, tá? Ele fala 3 dias depois do fato, ou entre o dia 31 ou o dia 1º, que foi quando ele estava internado ainda, eu vi ele em cima do telhado da casa dele, mexendo nas telhas. E naquela noite, daquele dia, nós vizinhos nos reunimos e pedimos para chamá-lo. E ele, para contratar um segurança para a rua. Sabe o que ele falou? Ele ficou indiferente, nem se importou. Esse vizinho é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque ele teve alta no dia 3. Então ele ficou 6 dias internado. O que eu fiz então? Eu oficiei ao IJF, que é o primeiro hospital que ele foi levado, e ao HGF, pedindo a cópia do prontuário médico. Eu, como advogado, com procuração. Me encheram a paciência, porque tinha que ser procuração específica, tudo perfeito, até aí tá tudo ok. Eu oficiei os 2 órgãos públicos administrativamente. Sabe o que me falaram? Não, a gente não vai poder procurar nada disso, e estão se recusando a me dar a cópia do prontuário médico dele. Nem sequer estão querendo procurar. Aí o que eu fiz? Eu fui também... Você sabia que ele ficou preso com um dos assaltantes? Não. O Oclésio que enforcou ele ficou preso com ele. E o outro morreu dentro do presídio, onde ele ficou preso na época do IPPS. O seu que Maravilha? O Paulo Maravilha. Eu pedi administrativamente, aliás, eu fui lá pessoalmente em Fortaleza em maio do ano passado, e lá as informações desses 2, eles não iam dar. Eu não tenho o nome completo deles. Eu preciso identificar essas pessoas. Então o que nós fizemos? Eu entrei com a ação de produção de provas novas, pedindo para que o juiz requisite do IML aquilo que eles estão me negando. Que oficie aos 2 hospitais, me deem cópia do prontuário médico dele, porque estão negando. E que requisite do IPPS, ou do agora um novo órgão que cuida das execuções criminais, dos arquivos, para que eles mandem os nomes de todos os oclésios que ficaram presos de 2002 a 2004, quando ele ficou preso, e do Paulo Maravilha, que morreu numa tentativa de fuga. Porque ele fala que entre 87, 88 até 89, salvo o melhor juízo, o ano exato, esse cara morreu lá. Quem falou isso foi o Paulo, o Oclésio falou para ele. Então, olha só, se ele estivesse inventando todas essas... vamos lá, inventando um laudo que não existiu, que ele nunca usou, foi um promotor de São Paulo que descobriu que esse laudo não está no processo. Se ele estivesse inventando essas questões das datas, por que a gente ia querer provar tudo isso e o Estado está indeferindo tudo que a gente pede? Então, eu entrei com uma ação de produção de provas, porque eu sou obrigado a requerer isso perante o contraditório, perante o Ministério Público. E o que você quer? Se a justiça for feita, digamos assim, o que ele quer? O que ele quer, a primeira coisa, eu já perguntei para ele, é limpar o nome dele e que peçam, realmente, reconheçam o direito dele de inocente, porque ele nunca se deu por culpado, porque ele nunca fez nada contra a Maria da Penha. E quer piorar ainda toda essa situação? A Maria da Penha, ela era uma... além desse camarada, os vizinhos, teve 2 vizinhos, um da casa do fundo e o Oswaldo, que era o que morava depois do terreno baldio. Esses caras nunca foram acariados. O que significa isso?
fizeram uma cariação entre ele e as duas empregadas com relação ao rifle. Porque ele falava, não, eu não tenho espingarda. Só que mostraram para ela uma espingarda calibre 20. E elas viam um cano comprido. Ah, então ele tinha uma espingarda cano. Só que falavam para ele assim, ó, você tem espingarda? Ele, espingarda não tem, porque para ele era arma de fogo. Se eu falar para você, ele apresentou o rifle de pressão que ele tinha, 4mm, na justiça, antes do júri, e mandaram para a perícia. Um rifle, 4mm. A perícia devolve. Estou devolvendo 2 laudos referente a uma espingarda calibre 20. Olha que loucura. Mas o que ele quer mesmo é provar a inocência dele, é isso? Inocência dele, é lógico. E aí, e para isso... claro, ter um ressarcimento do Estado, né? Porque ele ficou preso... Na verdade, a princípio ele nunca pensou nisso. O que ele queria é reprovar a inocência dele, porque ele está 40 anos, com 27 livros, dizendo a verdade o tempo todo. Só que ninguém nunca deu ouvido. Graças a pessoas como o Alexandre Paiva, que foi lá vítima da Lei Maria da Penha, que começou, ao Ricardo Ventura, que fez uma análise que ficou assustado. Eu assisti a sua entrevista com o Ricardo, e eu fiz um curso com o Ricardo em 2019. E quando a minha esposa viu essa análise, eu falei, não quero nem interferir, mas eu liguei para o Ricardo, aí eu fui atrás do processo digitalizado, comecei a analisar, eu falei, Ricardo, eu vou conversar com esse homem, só que como eu sou ex-policial e sou advogado, também não vou pôr minha mão no cumbuca, eu não quero interferência com relação à sua visão. Então não vou assistir, não assisti, e eu fiquei conversando com ele quase 5 horas. Era para ser umas 3 horas, quase 5 horas. E tudo que eu falava, ele falava a mesma coisa. E para mim, a congruência do que ele fala está provada por documentos. Ele tem cópia de tudo. Nós temos coisa, só para você ter uma ideia. Ele ficou falando para você. Eu achei uma carta ele ficou preso no IPPS. E quando o Paulo Maravilha confessa isso, que o Paulo Maravilha protegeu ele lá dentro do presídio. Ele ficou preso com o ex-PM. E o ex-PM tal de Renato, nós identificamos agora uma carta. Esse Renato mandou uma carta para ele e o Renato ouviu. Só que eu não sei se essa pessoa está viva ainda. Mas tem muitas pessoas, Lenda. Ó. Essa verdade, que é a verdade mesmo que nós estamos falando, eu tenho como provar tudo que eu estou falando aqui, documentalmente. A dona Maria da Penha, eles iam viajar, ela diz em várias entrevistas recentes que ela não tinha conhecimento que eles iam viajar, porque o que aconteceu em 83, ou que ela não tinha um relacionamento bom com ele, perfeito? Só que é o seguinte, eles iam viajar para, qual é a cidade? Bruxelas, em outubro, ou de agosto ou outubro. Setembro de 83. De 83, naquele, o fato aconteceu dia 29 de maio. Ela foi no CETRET e assinou um documento no CETRET que ela ia viajar com ele. Eles iam pagar parte dos gastos e ele ia ficar um período maior, aí ele ia ter que bancar a diferença dos dias. E ela assinou com a letra dela. Quando foi perguntado se ela sabia que eles iam ter a viagem, ela negou. Ela nega isso. Aí o que o advogado não queria fazer nada. Ele forçou o advogado a fazer um documento pedindo exame grafotécnico da assinatura da Maria da Penha no processo. Se você for nas folhas 1108 a 1113, a perícia disse a assinatura desse documento é da Maria da Penha. Ou seja, ela mentiu nesse documento público. Documento que era um documento da empresa, né? Mas, então, como é que você pode? E quer piorar mais ainda? Vamos lá. A Maria da Penha... É uma loucura, mas eu não posso piorar mais porque o meu tempo estourou já. Mas só tem um detalhe. Não tem um segundo homicídio? É uma coisa mirabolante mesmo. Não tem uma tentativa... Vamos lá, tem uma segunda acusação, não tem, que a Maria da Penha faz? Uma tentativa de homicídio no banheiro? No chuveiro? Tem. Não tem? Então tá. Ela foi ouvida a primeira vez no dia 6, dentro do hospital, pela perícia. 2 peritas. Ela fala assim, eu estava dormindo, acordei com um tiro e eram assaltantes. É o que ela diz na entrevista que eu vi. Assaltantes, beleza? Ela é ouvida no dia... Ela entra com a ação de separação de corpos, ela diz na ação de separação de corpos, 1º de novembro. Nós somos vítimas de assaltantes. Beleza? Ela é ouvida em janeiro. Ela diz, era um assalto. Aí, de repente, ela vai dar um depoimento, depois que ele ficou preso 5 dias, com aquela situação toda já revirada, onde ele já passa a ser vítima, passa a ser réu de uma tentativa de homicídio, ela diz o seguinte, não, inclusive, quando eu tomei o tiro, eu pensei, o Marco me matou. E mais, ele tentou me matar também com um choque elétrico. Olha só, eu sou ex-policial. Se eu sou um delegado de polícia, e ela fala, ele tentou me matar num choque elétrico, é um crime que deixa vestígio. Ela está fazendo uma segunda acusação. Se isso fosse verdade, o que o delegado teria que fazer obrigatoriamente? Registrar o fato e solicitar uma perícia para o chuveiro. Só que é o seguinte, ela diz sempre essa história do chuveiro. Já teve palestras que ela fez dizendo que foi na banheira onde tinha o chuveiro. Onde tinha banheiro. Chuveiro elétrico.
Só que todas as vezes, se você prestar atenção, pesquisa aí as entrevistas dela. Toda vez que ela fala que ela tomou choque, foi no banheiro do quarto dela, certo? Só que o banheiro do quarto dela não tinha chuveiro elétrico. Ele colocou um banheiro com chuveiro elétrico no quarto das filhas, que ela não tinha acesso à cadeira de rodas. E por que isso é verdade? Se você olhar no outro processo, o depoimento da Rita, que é a menorzinha, ela fala, o chuveiro elétrico era no banheiro das crianças. No quarto das crianças. É entre o banheiro que era das crianças. Que louco. Como é que ela poderia? E outra, ela fala, eu pus a mão na água. Uma vez ela fala, eu tentei abrir o chuveiro, tomei um choque. Outra vez ela fala, ele abriu o chuveiro, eu pus a mão na água, a água bateu na minha mão, eu senti o choque. Pensei, ele está tentando me matar. É tudo, parece coisa de cinema, uma invenção mirabolante. É. E você está nesse processo e vocês estão na justiça? Com duas ações. Estamos com duas ações. Uma para produzir provas, e eles, acredite ou não, o Ministério Público está pedindo já pediu para indeferir, e o juiz indeferiu a produção de provas. Ou seja, ele não quer que eu tenha acesso às provas que estão no IC, não quer que eu tenha acesso. O direito de petição é qualquer cidadão tem direito de ir na justiça peticionar para produzir uma prova. E se eu, para entrar com uma revisão criminal, que é um recurso que é feito no tribunal, para que eu tenha a possibilidade de levar uma prova nova, eu tenho que levar na justiça na primeira instância. Aí nós fomos na primeira instância com tudo isso que eu estou te falando, peticionei para o juiz, provando passo a passo o que eu estou falando aqui. Eu provo tudo que eu estou falando aqui. Pedindo para que a justiça reabra, requisite essas provas, para eu provar que o Hélio mentiu. Porque se ele estava internado até o dia 3, ou seja, aquele Hélio não pode ter visto ele em cima da casa, não pode ter visto com ele conversando com os vizinhos. A cariação, se ele fez, se o IML... Você não vai parar de falar nunca mais, né, Daci? Nunca mais. Mas vai parar agora, porque eu vou ser obrigada a te cortar com todo o meu carinho pela isenção, porque eu acho que vocês já expuseram todos os fatos. Mas sempre haverão novos fatos, porque é uma coisa que indefere ali, a outra que indefere aqui. Só posso dizer boa sorte. Né? Que a verdade prevaleça, seja ela de que lado for. Muito obrigado, Leda. E agora eu vou passar para o Marco para despedir de vocês. Tá bom. Obrigada, Marco. É isso. Leda. Eu espero que a verdade prevaleça. Está prevalecendo até agora aqui conosco. Agora, eu quero agradecer a chance que você nos está dando para sermos ouvidos, porque eu fiquei 40 anos de boca amordaçada. Certo? É o que eu falei no começo da entrevista. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Toda história entre duas pessoas tem dois lados. Certo. Sempre terá, né? E eu acho que é justo ouvir os dois lados. Eu já ouvi a Maria da Penha, há muitas entrevistas dela no YouTube, mas ela está convidada. Se ela quiser falar, também poderá ser ouvida por mim aqui no meu canal do YouTube. Eu já entrevistei no Sem Censura há muitos anos atrás, não me lembro quantos, mas em função da Lei Maria da Penha, então foi depois de 2006. Mas se ela quiser falar aqui, está aberta. E o jornalismo que eu defendo é esse, o jornalismo de deixar a pessoa falar. A pessoa fala e você que está em casa, eu não quero formar a sua opinião, eu quero que você forme a sua opinião sobre os mais variados assuntos. Eu agradeço a você, Marco, a você, doutora Dacília, muito obrigada. Uma boa noite. Você, muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser.